Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com ela, Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. E essa edição aqui do Expresso Israel vai ser um pouquinho especial, né? A gente vai falar sobre a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aos Estados Unidos, que acabou de discursar na Assembleia Geral da ONU, aqui pouquinho antes da gente gravar esse programa. E foi um discurso que ele falou, né, passou por muitas coisas, e um momento, né, Dani, um momento aí desse governo Netanyahu que fica marcado esse discurso dele na ONU aí, né? Ele falou sobre muitas coisas, né? Pois é, a gente está gravando justamente logo em seguida, né? Meia hora depois que ele terminou de falar. Foi um discurso de meia hora, e foi um discurso muito bom para ele. Foi um discurso em que ele meio que tentou se recolocar como líder internacional, depois de um ano de tumulto em Israel, que ele virou uma espécie de pária, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa, por causa dos protestos, né, contra a reforma judicial, e depois do ano passado, em que ele não estava no governo, né, que ele perdeu as eleições. Quer dizer, na verdade, foi a melhor semana do Netanyahu nos últimos 2 anos da carreira dele, talvez uma das melhores semanas de toda a carreira dele, porque ele tentou fazer uma espécie de comeback político com esse discurso e com a semana toda na ONU, que a gente vai falar daqui a pouco. E no discurso, ele focou em duas coisas especialmente, que era uma coisa que todo mundo já imaginava que ele iria focar, mas ele deixou de fora algumas outras, e a gente vai falar sobre isso. Ele focou principalmente no acordo com a Arábia Saudita, acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, que está prestes a ser anunciado e a ser lançado, e que está virando cada vez mais uma realidade. Se antes era boatos, era rumores, talvez, não sei o quê, agora está ficando cada vez mais claro que é um acordo que está sendo já negociado há algum tempo, e que os grandes líderes desse acordo, quer dizer, os Estados Unidos, né, Israel e Arábia Saudita, os três falaram sobre isso na Assembleia Geral da ONU. Quer dizer, não é uma coisa solitária que o Netanyahu falou, né, e que os outros não falaram. O Joe Biden, quando encontrou com o Netanyahu essa semana, falou, quem falou a seguinte frase, ele falou: quem podia imaginar que há 10 anos atrás a gente ia estar falando de normalização com a Arábia Saudita, eu ia perguntar quem bebeu e o quê? Né? Quer dizer, então ele fez essa piadinha com o Netanyahu. Depois o Mohammed bin Salman, que a gente chama de MBS, né? Que é o herdeiro do trono da Arábia Saudita, que é quem manda mesmo, na verdade, na Arábia Saudita, deu uma entrevista para a Fox News, em que ele falou que a normalização com Israel, a aproximação com Israel está cada vez mais próxima dia a dia. Quer dizer, ele falou claramente e abertamente sobre essa normalização. Quer dizer, e certamente o que o Netanyahu falou hoje, o discurso dele foi lido e foi autorizado tanto pelos americanos quanto pelos sauditas. Tá? Então, o Netanyahu pegou esse gancho desse acordo, que vai ser um acordo histórico para Israel, da Arábia Saudita, a capital do mundo árabe muçulmano, né? Fazendo não é exatamente paz, mas eles chamam de normalização, né? Entre os dois países. É um acordo de paz. Isso aí realmente é uma coisa histórica. Então, Netanyahu, obviamente, resolveu, né, usar isso a seu favor, e falou muito disso. Falou que, inclusive, usou uma plaquinha, né, levantou aquela plaquinha. Ele sempre vai com alguma coisa visual, né? Lembra que uma vez ele foi com um negócio de uma bomba, que ele tinha uma espécie de pilô vermelho, e ele falou: o Irã está chegando nesse ponto da bomba. Ele fez um negócio assim com um pilô vermelho. Ele sempre tem esses truques assim visuais. Então, ele foi também com um mapinha mostrando Vou Israel. até colocar na tela aqui, Dani, a Põe foto. na tela, legal. Ele mostrou um mapinha de Israel 1948, meio que sozinho. Aí você mostrou um que ele está com o dedo em cima, que mostra só Israel, assim, tipo 1948, sozinho. Depois ele pegou um pilô vermelho, ele até brincou: novamente eu estou trazendo o meu pilô vermelho, né? Que eu trouxe há muito tempo atrás. Tá? E aí ele fez uma reta entre a Índia até Israel, que na verdade é esse corredor, esse trem, né? Esse corredor que os americanos anunciaram já que querem fazer, que é uma espécie de corredor de comercial
entre a Índia até o Mar Mediterrâneo, passando por Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Tá? Então, ele falou que vai mudar o Oriente Médio, tá? Não sei o que, ele falou bastante disso. E falou uma coisa interessante em relação aos palestinos, porque o grande problema dentro de Israel é o que os sauditas vão querer em troca, né, desse acordo de paz, relacionado aos palestinos, não relacionado ao que eles vão receber dos Estados Unidos. É um acordo tríplice, né? E Netanyahu falou que o mais importante é que os palestinos têm que estar envolvidos nesse acordo, que foi uma coisa assim, impressionante, que não imaginei que ele fosse falar isso. E ele falou também que esse acordo é importante porque ele mostra que os palestinos já não têm mais veto em relação a acordos com outros países do Oriente Médio, que os palestinos já não estão vendo que Israel vai fazer acordo com outros países, vai ser recebido de braços abertos no Oriente Médio, mesmo com os palestinos sendo contra isso. Meio que mandando uma mensagem de que vocês têm que aceitar que Israel existe e parar com a ilusão. Ele falou, vocês têm que acabar com a fantasia de que Israel vai acabar. Tá? Então, ele falou isso numa espécie de ameaça aos palestinos, mas não é ameaça, eu quero incluir vocês, mas parem de achar que... parem de brigar com a gente, tá? Não sei o quê. Enfim, ele falou uma coisa assim, tá? Que foi muito... Enfim, passou a mensagem dele em relação a isso. Tá? E também ele passou uma mensagem interna para o próprio governo dele, que tem pessoas muito radicais lá nesse governo que não aceitariam que Israel, por exemplo, desse em troca desse acordo territórios para os palestinos. Tá? Que é uma das coisas que circula por aí, que os sauditas talvez queiram que Israel passe o controle de partes da Cisjordânia para os palestinos, e esses partidos internos da coalizão do governo nunca iriam aceitar isso. Então, meio que o Netanyahu está um pouco na corda bamba com isso aqui, com essas demandas que os sauditas podem fazer em relação aos palestinos. Agora, quer dizer, ele falou muito disso. O segundo assunto que ele focou foi, obviamente, Irã, que é o assunto preferido do Netanyahu. Falar isso, ele falou bastante do Irã, principalmente nessa meia reta, ele até cita os protestos e tal, ele deu a questão das armas nucleares também, né, do programa nuclear iraniano. Sim, é o assunto preferido dele. O Netanyahu fala com o Netanyahu, a primeira coisa que ele vai falar é Irã. E ele falou, ele inclusive deixou isso claro, ele falou, enquanto eu for primeiro-ministro, enquanto eu estiver na política, eu vou fazer tudo contra o programa nuclear iraniano. É o assunto predileto dele. E ele falou que tem que ter mais sanções e que tem que não sei o quê. Agora é esquisito, porque o Netanyahu fez de tudo para os Estados Unidos saírem do acordo nuclear com o Irã na época do Trump, né? Influenciou o Trump a sair do acordo nuclear com o Irã, que, na verdade, é um acordo que tinha uma certa limitação, porque colocava uma limitação para o Irã. Ele fez de tudo para os Estados Unidos saírem, e agora ele está reclamando que não tem limite para o Irã. Teria limite se tivesse o acordo, entendeu? Quer dizer, então ele meio que se enrolou nessa coisa aí. Claro, ele não acha que se enrolou, mas ele pede que tenha sanções, falou do Irã, obviamente, que é o assunto predileto dele. E agora, o que ficou de fora? Você pode me dizer o que ficou de fora do discurso dele? As manifestações em Israel. Né? Tudo que tem a ver Exatamente. Com em nenhum momento ele falou nem citou a reforma, nem para defender a reforma. Nem assim, nem mais ou menos. Ele não falou nada. Ele chegou no final do discurso e eu falei, mas peraí, ele não vai falar? Não vai. Não. E ele ficou uns 10 minutos falando de inteligência artificial. Ele ficou uns 20 minutos falando de Arábia Saudita e Irã. Depois ele engatou em falar dos perigos da reforma, da inteligência artificial, e não sei o quê, blá, blá, blá. Que, tipo assim, o que ele tem a ver com inteligência artificial? Entendeu? Tudo bem que Israel é Startup Nation, talvez ele queira recolocar Israel como líder de tecnologia no mundo, ele quer se colocar como líder também em relação a isso, mas ele ficou falando de um assunto que é um assunto que ele nunca falou desse assunto, entendeu? De repente, ele ficou 10 minutos falando desse assunto, de inteligência artificial, citou John Lennon, citou não sei o quê, tentou ser, assim, tipo, ser mais cool, né? Citou umas coisas, Novo Oriente Médio, meio Shimon Peres, né? Ele meio que foi por uns caminhos diferentes, mas... E aí ele terminou o discurso.
E todo mundo estava esperando que ele fosse falar alguma coisa da reforma judicial, dos tumultos, né, dos protestos que estão em Israel há 10 meses, desde janeiro, protestos em Israel, todas as semanas, centenas de milhares de pessoas protestando, um tumulto interno enorme em Israel por causa da reforma judicial. Ele não tocou. Ao meu ver, na minha análise, é porque ele quis passar uma mensagem que isso é coisa interna, né? Que roupa suja se lava em casa, né? Isso porque ele ficou muito chateado, inclusive pegou muito mal quando ele viajou no dia que ele viajou para Nova York. Ele fez uma equivalência entre os milhares de israelenses e judeus americanos que estão protestando contra ele na frente da ONU com bandeiras de Israel contra a reforma judicial. Ele fez uma equivalência entre esses manifestantes e manifestantes anti-Israel e manifestantes do BDS, do boicote contra Israel, manifestantes iranianos. Ele fez uma equivalência, ele falou, vocês vão estar manifestando junto com o Irã e junto com o BDS. Pegou muito mal, depois ele teve que dizer que ele não quis dizer isso, que ele quis dizer junto fisicamente, não que eles são iguais, tal, não sei o que, tal. Então, na verdade, o que ele quis foi meio que humilhar esse pessoal todo, falar assim, não vou nem falar de vocês. Vocês estão lá fazendo protesto tal, e tudo, não estou nem aí para vocês. Eu senti uma certa... Vou ignorar de propósito vocês, entendeu? Porque o assunto é interno, não tem nada a ver com a ONU, vocês não tinham que estar aqui protestando contra isso, vocês estão atrapalhando Israel, Israel não tem que falar com isso pelo mundo todo, uma coisa interna, e ele acabou o discurso. Então, esse foi o discurso do Netanyahu, um discurso esquisito, diferente, mas que, na verdade, teve como base a questão do acordo com a Arábia Saudita, que vai ser histórico se realmente acontecer, e que está prestes a ser anunciado, ao que parece. Como você disse, né, teve esse posicionamento aí do herdeiro lá da Arábia Saudita. O Netanyahu menciona a questão palestina, né? Uma coisa, né, que chamou a atenção aí, que eu vi já reverberando no Twitter, foi que nesse mapa que ele utilizou, que aparece Gaza e a Cisjordânia aparece como Israel, né? Aí o Eu pessoal aqui já está criando uma eu nem vi polêmica. isso, é verdade. É O verdade, pessoal já não está teve criando uma aquela coisa polêmica. assim, mostrando a Cisjordânia fora, né, a faixa de Gaza. Eu acho isso, eu não prestei atenção nisso, realmente é um absurdo, se realmente é verdade. É, Eu acho que foi assim. Agora, apesar de que o mapa aparece Israel muito pequenininho, não sei nem se dava para ver isso, mas pode ser que tenha realmente acontecido isso, pode ser. Mas mas foi um realmente discurso diferente, né? Eu acho que foi um pouco. Tinha algumas questões ali do Irã que a gente esperava, mas esse foco na Arábia Saudita, de fato, porque é a chama atenção, novidade, né? né? É a novidade. Inclusive, esse foi o foco também no segundo assunto que a gente vai falar, que a gente vai entrar no encontro como é que foi a semana do Netanyahu em Nova York, né? E ele teve alguns encontros importantes. O principal dele foi com o Joe Biden. É a primeira vez que os dois se encontram desde janeiro, desde final de dezembro, quando esse governo atual do Netanyahu tomou posse. É a primeira vez que eles se encontram, e não foi na Casa Branca, porque o Biden não convidou ele para a Casa Branca. Eu acho que alguém disse que talvez tenha convidado agora tem feito um convite nesse encontro, mas ele não tinha convidado antes, o que foi uma espécie de humilhação para o Netanyahu. Netanyahu queria ser convidado para a Casa Branca, como foi convidado 50 mil vezes por todos os presidentes anteriores, tá? Principalmente pelo Trump, obviamente, mas todos os outros presidentes convidavam o Netanyahu para ir para a Casa Branca de 6 em 6 meses, uma vez por ano, pelo menos, que fosse, né? E o Biden não convidou de propósito, por causa das manifestações pró-democracia em Israel. O Biden está muito furioso com isso, muito furioso com Israel, né, colocando democracia em xeque. Para o Biden, democracia é quase como uma religião, né? Como os americanos encaram a democracia quase como uma religião. Então, ele não convidou o Netanyahu. Só que eles se encontraram e foi uma coisa meio amigável, obviamente, eles se conhecem há muitos anos, há 40 anos, e o Biden falou, né, como eu disse, nesse negócio da normalização com a Arábia Saudita, e foi muito importante esse encontro entre os dois, para quebrar um pouco esse gelo, que eles estavam meio uma coisa meio gelada, eles tinham falado por telefone, só tal, e finalmente se reuniu, ainda não foi na Casa Branca, mas teve essa reunião.
E eles não vi que eles falaram muito também, de novo, de protestos de não sei o quê, foi uma coisa bem amigável. Eu acho que tanto o Netanyahu quanto o Biden, nesse momento, estão focando na Arábia Saudita. Tá? Porque eu tenho algumas teorias que eu ouvi aqui da imprensa local, é que o Biden chegou à conclusão que ele não tem como influenciar o governo israelense a se tornar menos radical, quer dizer, o Netanyahu se separar dos partidos da extrema-direita com que ele está, né, nesse momento fazendo coalizão, a não ser com uma espécie de truque político, e esse acordo com a Arábia Saudita seria esse truque político. Seria dizer para forjar um acordo que esses membros mais da extrema-direita de Israel vão ter que engolir ou sair do governo. E talvez o objetivo do Biden seria realmente que essa extrema-direita saísse do governo de Israel, e aí isso realmente organizaria, melhoraria tudo, apesar de que o cara que está fazendo a reforma judicial é do Likud, quer dizer, não é da extrema-direita, não. Quer dizer, ele é de extrema-direita dentro do partido Likud, mas ele é do Likud, ele não é dos partidos de extrema-direita. Mas, enfim, talvez seja essa a dinâmica ou a estratégia, apesar de que isso só aconteceria se as demandas da Arábia Saudita para esse acordo incluíssem alguma coisa que esses partidos não podem aceitar, como transferência de território, como congelamento nos assentamentos, de construção em assentamentos, esse tipo de coisa. Coisa que um Bezalel Smotrich, né, do Partido, né, Nacional Sionista, e o Itamar Ben-Gvir, sionismo religioso, e o Itamar Ben-Gvir, da Força Judaica, né, que é o mais extremo possível, que não aceitariam. Eles não aceitariam, eles teriam que sair do governo, porque eles não poderiam também, para o público interno deles, aceitar uma coisa dessa. Tá? Agora, a gente não sabe ainda qual vão ser essas demandas da Arábia Saudita. Né? Parece que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, no discurso dele na ONU, eu não assisti o discurso, peço desculpas, mas pelo que eu li, ele disse que ele está pronto para recuar, que ele concordaria com um entendimento provisório para preparar o caminho para um Estado palestino. Quer dizer, eu acho que ele talvez aceitaria uma coisa mais... né? Nas palavras, vamos dar dinheiro, mas não vai ter Estado palestino de verdade agora, no futuro, tá, não sei o quê. Talvez ele aceitasse, porque é a melhor coisa que pode acontecer para ele também. Se Israel fizer acordo com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita começar a pressionar Israel em relação aos palestinos, já como amigo, pode ser melhor do que o status quo agora. Pode ser melhor para os palestinos do que continuar agora, como está agora, que não adianta nada, né? Então, pode ser que então, para os palestinos, haja aí uma coisa de muito dinheiro, eles recebam muito dinheiro para a infraestrutura da Autoridade Palestina e tal. Pode ser que eles recebam promessas, mas nada de muito concreto, entendeu? Que fizesse com que eles fossem completamente contra esse acordo, e aí seria dificultar a aprovação desse acordo, não só entre os sauditas, mas também entre os próprios americanos. Tem que pensar que o Joe Biden tem que aprovar esse acordo no Congresso americano. E muitos democratas, se não tiverem uma sinalização dos palestinos que concordam, muitos democratas podem votar contra. Tem muitos parlamentares, né, que são do Partido Democrata, que se posicionam veementemente, não só pró-Palestina, mas muitas vezes até contra Israel. Teve a parlamentar que, quando o Herzog foi ao parlamento americano, se negou, né, a participar da sessão solene. Então, as cartas não Aquela estão tão Alexandria dadas, assim, né? Ocasio-Cortez, né? Isso. E aí, não só, quer dizer, essa coisa, né, essa aprovação é complicada, não só por causa desses democratas, sem uma sinalização e uma autorização dos palestinos não iriam votar a favor do acordo, e como os republicanos que normalmente até aprovariam, mas que podem fazer jogo duro, né, para não dar presente para os democratas. Né? Porque se o Biden conseguir aprovar, é uma vitória do Biden. E a gente está falando aqui de um ano antes da eleição eleitoral americana, da eleição geral americana.
Será que os republicanos vão dar para o Biden essa vitória? Entendeu? Então, tem muitas coisas aí que podem acontecer antes dessa normalização com os sauditas, mas ela está saindo mesmo do papel, né? E outra coisa, uma coisa que Israel vai ganhar nessa normalização, a coisa mais prática e imediata que Israel vai ganhar nessa normalização tripla, né? Nesse discussão tripla, é visto, cancelamento da necessidade de visto para os Estados Unidos. Os israelenses vão poder viajar para os Estados Unidos sem visto. Hoje tem que fazer fila, né? Que nem no Brasil tem que fazer fila na embaixada americana, tal, não sei o quê. E ainda tem, né? Tem visto, precisa de visto os brasileiros para ir para os Estados Unidos. Então, pois é, os israelenses... Precisa, está longa a fila, hein? Está longa. Pois é. E aqui eu acabei de escutar o ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, falando numa entrevista ao vivo, que vai sair essa coisa do visto daqui a 10 dias. Ele deu data. Vai ser muito bom, vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz que eu não vou precisar de visto para ir para os Estados Unidos, porque eu tenho um passaporte americano, o israelense e o brasileiro. Eu tenho um passaporte alemão que me dá a possibilidade de entrar sem visto, com certeza. Só que eu tenho que renovar e é um problema para renovar também. É tão ruim quanto pedir visto. Então seria ótimo. Seria uma vitória para o Netanyahu também. Quer dizer, o Netanyahu quer muito esse acordo com a Arábia Saudita. O Biden quer muito esse acordo com a Arábia Saudita. O Mohammed Ben Salman quer muito esse acordo com Israel e Estados Unidos. E vamos ver se querer muito é o suficiente. Se acontecer, de fato, vai ser um fenômeno aí que vai ficar marcado na história. Dentro da sociedade palestina tem que ver também como que esse debate está, né? Porque o Bibi, no discurso dele, né, que ele colocou isso, né, que você falou, que a paz palestina será possível se aceitarem genuinamente o Estado judeu, que deve parar a maldição do nuclear do Irã, né? Só que você tem um financiamento, principalmente desses novos grupos, né, de Jihad Islâmica, iraniano, né? Então, como que fica todo esse desenho mas a gente aí está falando do povo aqui, palestino? A gente está falando aqui, quando você fala de povo palestino, você está falando aqui de um povo dividido. Tá? Quando se fala tudo de paz com palestinos, você não está falando aí de Hamas e de Jihad Islâmica. Você está deixando de fora a faixa de Gaza que é controlada pelo Hamas. Não os palestinos, né, os cidadãos palestinos, mas o governo palestino da faixa de Gaza. Quando se fala aqui de negociação, de dar coisas para os palestinos, é para a autoridade palestina, para o Mahmoud Abbas, que a gente chama aqui de Abu Mazen, é para o Abu Mazen, não é para o Hamas. Então, o Hamas e a Jihad Islâmica podem reclamar quanto eles quiserem. Eles não estão nessa equação, né? Não são reconhecidos por ninguém, inclusive pela Arábia Saudita. Tá? Então, realmente, para o Abu Mazen seria uma vitória também, colocar ele de volta no mapa das negociações mundiais. Enfim, seria um acordo bom para todos. Para Israel seria bom também economicamente, seria bom para todo mundo, e seria principalmente bom para o Netanyahu. A pergunta é se o Netanyahu vai aproveitar esse presente que ele está recebendo aí dos sauditas, dos americanos, para voltar a ser o Netanyahu mais moderado e construir uma nova coalizão, ou ele vai continuar sendo refém ou apoiando, né, esses radicais que estão no governo dele hoje. O que ele vai fazer? No momento que sair uma normalização dessa, ou antes mesmo, será que ele vai chamar novas eleições? Vai acabar com o governo dele? Será que ele vai acabar com a reforma jurídica e vai falar, chega disso, agora eu vou... Porque o que o Netanyahu queria desde o começo desse governo dele era essa semana. Essa semana, para ele, tinha que ser o governo dele. Falar de Irã, falar de Arábia Saudita, falar de visto para os Estados Unidos. É isso que ele quer. Esse negócio de reforma judicial só está atrapalhando o Netanyahu. E acho que ele sabe disso. Acho que ele entende disso. Né? Ele entende que isso está atrapalhando o legado dele. Transformou ele num pária. E ele quer voltar a ser querido do mundo como ele sentiu que foi essa semana. Agora, ele não foi tão querido assim. Né? A gente pensar que ele se encontrou além do Biden, só teve 2 ou 3 encontros importantes, que foi com Zelensky. Isso que entrando no terceiro ponto já, né, Dani? Que são os outros encontros que ele teve nessa ida aos Estados Unidos, né?
Isso. Então, ele encontrou com o Zelensky, que foi importante, porque foi a primeira vez também que eles se encontraram. E a gente sabe que o Zelensky reclama muito do Netanyahu, de Israel como um todo, não só do Netanyahu, desde o ano passado também, sobre ajuda ou a não ajuda israelense aos ucranianos. Parece que tem alguma coisa por debaixo dos panos que a gente não está sabendo, porque o encontro foi muito bom entre os dois. Não houve aquela reclamação do Zelensky, que Israel não está me ajudando. Não. Então, algo me diz, e também foi uma análise feita aqui por jornalistas israelenses também, que existe alguma coisa, Israel está ajudando os ucranianos mais do que se pensa, só que por debaixo dos panos, sem ser abertamente. O segundo grande e importante encontro foi com o Tayyip Erdogan, foi o presidente da Turquia. Por incrível que pareça, desde que o Erdogan está no governo há 20 anos, tá? Turco, é a primeira vez que ele encontra com o Netanyahu. E o Netanyahu, em idas e vindas, está nesse governo está no governo há 12, 13 anos. Quer dizer, eles nunca se encontraram pessoalmente. Falaram por telefone e tal, e durante uns 10 anos teve total afastamento, foi quando Israel e Turquia cortaram o relacionamento a partir de 2010 até 2020, foram 20 anos, foram 10 anos de afastamento total. Houve uma reaproximação recente, depois dos acordos de Abraão, acho que 2021, na verdade, que eles retomaram o relacionamento diplomático, mas quem fez essa retomada foi o presidente Isaac Herzog, não foi o Netanyahu, porque a quantidade de vezes que o Erdogan xingou o Netanyahu, falou mal do Netanyahu, chamou o Netanyahu de Satanás para baixo, é incrível. E o Netanyahu também não teve muitas boas palavras para o Erdogan durante um bom tempo. Quer dizer, o fato de eles terem se encontrado também mostra um pouco dessa mudança de status de Israel no Oriente Médio depois dos acordos de Abraão. A importância que Israel tomou como geopoliticamente, como aliado da Arábia Saudita, aliado dos Emirados Árabes, do Marrocos, dos americanos. O Erdogan começou a perceber que ele precisa desse bloco, ele precisa ser aliado a esse bloco, que os russos estão mais interessados na Ucrânia, não estão mais tão interessados na Turquia. Então, foi um encontro simpático entre os dois, que se odiaram durante muito tempo. E o terceiro encontro importante foi com Elon Musk, né? Ele se encontrou com Elon Musk, foi a primeira coisa que ele fez, ele foi até a Califórnia para visitar lá a Tesla e não sei o quê. Foi um encontro meio esquisito, porque o Elon Musk, como dono do ex-Twitter, né? Meio que deixou correr solto o antissemitismo, né? Na semana passada, o Elon Musk, né, tinha feito uma pergunta no perfil oficial dele, do Twitter, do X, se devia ou não banir a ADL, que, para quem não sabe, é uma organização norte-americana voltada ao combate ao antissemitismo, ao racismo e homofobia. Aí tinha muita gente falando, inclusive a gente fez um conteúdo aqui no Instagram do IB, que o Elon Musk estaria alimentando os grupos de supremacia branca, neonazistas, etc. e tal, porque, segundo o relatório da ADL, desde que o Elon Musk comprou o Twitter, a presença desses grupos aumentaram no Twitter. Então, foi um momento bem importuno, assim, né, Dani? Pois é, então o Netanyahu ele foi encontrar com o Elon Musk por 2 motivos. Talvez o primeiro foi para meio que fazer uma apaziguar, né? Falar para o Elon Musk, dá uma parada aí, dá uma não sei o que, né? Antissemitismo e tal, não sei o quê. Mas o segundo objetivo e mais importante para o Netanyahu, que aliás ele não conseguiu, ele queria que o Elon Musk anunciasse investimento em Israel, porque ele está muito preocupado com investidores americanos ou mundiais que estão saindo de Israel por causa da reforma judicial. Então, ele queria meio que anunciar um grande investimento do Elon Musk em Israel que provaria que essa reforma judicial não tá incomodando os investimentos, entendeu? Olha só, o Elon Musk só que o Elon Musk não anunciou nenhum investimento em Israel, então não sei se vai anunciar, entendeu? Mas foi meio patético. Eu acho que esse encontro com o Elon Musk foi meio patético, entendeu? Foi uma coisa meio tipo, pelo amor de Deus, dá um dinheirinho aí pra gente, entendeu? Eu achei meio patético, foi meio ridículo aí, entendeu? Sabe, também lambendo aí o Elon Musk, por um motivo, ele não merece, enfim.
Deixa pra lá. E agora, fora esses 3 encontros aí, Israel, o Netanyahu se encontrou com pouquíssima gente importante, o que demonstra que ele está querendo voltar ao cenário mundial, mas ele ainda está meio para escanteio, entendeu? Ele encontrou com o presidente do Paraguai, do Malawi, do Sudão do Sul. Quando que o Netanyahu tinha tempo para encontrar gente de país de países em desenvolvimento, assim, entendeu? Africanos, tal. Quando que ele tinha Paraguai, entendeu? Quando que ele tinha tempo, né, em Assembleia Geral da ONU, ele sempre se encontrava com um top, né? Claro que ele encontrou com o Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, tal. Mas foram encontros assim meio meia bomba, entendeu? Então, Netanyahu quer muito voltar à cena mundial, muito voltar a ser admirado e querido pelo mundo. E talvez esse ego dele seja a salvação de Israel, no sentido de que ele talvez entenda que ele precisa ir para um outro caminho e se juntar aos líderes mundiais em acordos como o da Arábia Saudita para entrar na história, ele quer deixar um legado e tal, e deixar para lá acabar com a democracia dentro de Israel. A gente espera, né, Dani, que de fato o Netanyahu aí, que esses acordos prossigam e que Israel caminhe aí para a paz com seus vizinhos, porque o texto que você vai escrever essa semana aí, né, já dando um spoiler, mostra que nesse caminho que o país está vivendo, que abriu uma caixa de Pandora aí que é isso, pode chegar no state of no return, né? Um estado de não retorno aí. Então, quanto antes essas medidas, esses acordos que de fato pode desenhar um novo Oriente Médio, como o próprio Netanyahu falou na Assembleia Geral da ONU, né? Pode ser o caminho aí para que Israel não tenha uma guerra civil, né? Então, pode afastar os radicais israelenses que saíram da toca, né? Saíram do armário. E a gente viu isso no Brasil também com o Bolsonaro, né? Porque ele foi eleito um pouco antes, que pessoas começaram a falar coisas que eram antes tabu, né? E Israel está passando por esse momento. Israel está passando por um momento 2018, né? No Brasil, momento Bolsonaro, momento Trump, 2016 nos Estados Unidos, que é um monte de gente que falam coisas absurdas e que antes não teriam coragem de falar. Então, eu vou escrever um pouco sobre isso no meu texto dessa semana. Então é isso, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Expresso Israel, mais uma vez aqui com a Dani Creche, aproveitar e desejar um Gimar Hatematová, todo mundo tem um jejum leve, amanhã, depois de amanhã, né, começa aqui no Brasil e em Israel também, né, Yom Kippur, de domingo para segunda, e é isso, Dani, aguardemos aí novas movimentações e semana que vem o texto da Dani lá no site. Tá ótimo. Marra tem matová para todo mundo também. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. É isso. Tchau, tchau. E até o próximo programa.